Glória a Deus. Você trouxe aí a tua Bíblia, querido? Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3. Gálatas, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 3:7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Há uma discussão dos judeus contra os gentios acerca da sua descendência, porque os judeus, eles se declaram, e é uma verdade, que eles são filhos de Abraão, porque são descendentes de Abraão. Isso é verdade, isso é inquestionável. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que os que são da fé, que fé? A fé em Cristo Jesus. Estes é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Porque quando Deus chama Abraão, Deus lhe faz algumas promessas, dentre as quais que lhe daria um filho. Por favor, pessoal da comunicação, pode tirar o tempo ali, por gentileza, obrigado. E Deus promete a Abraão que lhe daria um filho, que faria dele uma grande nação, e que através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Por que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão? Porque do filho que Deus prometeu a Abraão, descende Israel. E é da nação de Israel que vem o Salvador da humanidade, chamado Jesus Cristo. Então, aquele que aceita Jesus, ele tem a sua família abençoada. Aquele que decide andar com Jesus, ele passa a ser abençoado. Então, através da semente de Abraão, todas as famílias da terra, não apenas os judeus, mas todas as famílias da terra, têm agora a oportunidade de terem uma vida abençoada. Então nós que somos da fé, tem alguém aqui que é da fé em Cristo ou não? Ou só eu aqui? Você acredita em Jesus? Então nós que confessamos Jesus, nós somos abençoados em Abraão. Nós participamos da promessa de Abraão. Então nós nos consideramos filhos na fé de Abraão. Abraão é o pai da fé. Por que o pai da fé? Nós vamos entender um pouquinho aqui nessa aula. Eu quero que você guarde o que eu estou ministrando para você aqui, anote isso. A mensagem de hoje é uma mensagem didática, para você sair daqui abençoado e praticar isso. Por que Abraão é o pai da fé? Pai é aquele que gera ou aquele que cria. Deus é o pai de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o universo. Ele é o pai da criação. A Bíblia vai dizer a respeito de uma promessa messiânica, que Jesus é considerado o pai da eternidade. Até o diabo, ele tem também uma paternidade. Até Satanás tem um título de pai. Satanás é o pai de quê? João 8,44, a Bíblia vai dizer que quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Por quê? Ele criou a mentira. Ele inventou a mentira, Satanás. Então ele é o pai, ele criou.
a mentira. A mentira é de autoria de Satanás. Tem gente que pensa que é de um outro camarada que mora perto aqui da gente, mas não. Foi o diabo mesmo que inventou, está na Bíblia. Alguém só aprimorou. Alguém pegou o que o diabo inventou e disse assim, eu vou melhorar isso. E deu uma incrementada, né? Mas quem inventou foi o diabo. É o pai da mentira. Então por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Abraão foi o pioneiro em algumas atitudes que ele tomou na vida. Abraão, ele creu em Deus de uma forma que ninguém, pastor Felipe, antes dele havia crido. Abraão, ele tem uma confiança em Deus que você não vai ver outras pessoas tendo na Bíblia. Você até vai ver algumas pessoas crendo na mesma coisa que Abraão creu, mas creu depois de Abraão. E creu por causa do exemplo de fé de Abraão. Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, abra em Hebreus, capítulo de número 7. Enquanto você abre em Hebreus, capítulo de número 7, eu falo um pouco sobre Gênesis, capítulo 14, quando Ló, eu não vou entrar aqui a fundo, Ló, sobrinho de Abraão, ele é levado cativo. Então Abraão monta ali um exército. Ele chama ali um pessoal que pastor Rony conhece muito bem, tropa de elite. Reúne essa turma e diz, vamos lá buscar meu sobrinho. Então eles vão lá, eles vencem aqueles adversários e eles trazem Ló de volta. Só que eles trazem despojos de guerra. Eles trazem o triunfo daquilo que eles conquistaram. Então eles trazem muitos bens, muito patrimônio, e aparece para Abraão aquele que a Bíblia chama de Melquisedeque. Melquisedeque, ele abençoa Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo de tudo. Esse Melquisedeque, ele prefigura Jesus. Nós estamos estudando sobre tipologia bíblica. Ele é um tipo de Jesus. Então, acompanhe comigo Hebreus 7, versículo 4 e 8. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Verso 8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica de que vive. Abraão, ele entrega o seu dízimo a Melquisedeque, que representava aqui o próprio Deus. Alguém acredita em dízimo aqui, irmão? Alguém acredita no poder do dízimo? Alguém acredita que se você for dizimista, as janelas do céu se abrem sobre você? Alguém acredita que se você for dizimista, o Senhor repreende o devorador? Alguém acredita nisso? Alguém acredita que o dízimo é bíblico, irmão? Que está na Bíblia Sagrada o dízimo? E por isso você é dizimista. E eu também sou. Só tem um detalhe na vida de Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista de toda a história. Tem gente que diz que o dízimo é da lei. Tem gente que, por causa da avareza que domina o coração, e ele quer arrumar pretexto para não ser. Dízimo é da lei, está na lei de Moisés. Eu queria dizer para você que o dízimo não é da lei. O dízimo, ele foi ratificado por Deus na lei. Deus estabelece isso no concerto mosaico com o povo de Israel. Mas Deus viu alguém fazer isso muito antes de Moisés nascer. E foi alguém que não recebeu o mandamento, pastor Humberto. Foi alguém que decidiu entregar o seu dízimo espontaneamente. Não teve culto, não teve pastor pregando, ninguém abriu a Bíblia, ninguém ensinou nada, ninguém liberou uma palavra profética, ninguém fez uma oração. Mas Abraão, amigo de Deus, um homem cheio de fé, pastor Márcio, sem ninguém ensinar isso para ele, ele disse, eu vou pegar 10% do que eu tenho e vou entregar esse homem de Deus aqui, que está representando o próprio Deus, porque eu reconheço que tudo que eu tenho provém dele, é por ele e é para a glória dele.
Então o dízimo não é da lei, o dízimo está na lei. Mas o dízimo, a origem do dízimo é antes da lei, está em Abraão. Então não tem nada a ver com Abraão. Abraão não tem nada a ver com a lei. Abraão é da fé, é o pai da fé. Não, o dízimo é para o povo de Israel. Que Israel? Que não tinha nem nascido nessa época. Cadê Israel? Nem Isaac era nascido, que é o pai de Israel. Muito menos Israel. Então o dízimo não é da lei. E o dízimo está no Novo Testamento, no texto que eu citei aqui. Hebreus 7:8 vai falar a respeito de Jesus, da aliança, da nova aliança, do Novo Testamento. Porque na lei, que eles também entregavam dízimos, entregavam a descendência de Levi, a homens que morrem. Mas aqui o texto vai dizer que na nova aliança nós entregamos dízimo àquele de que se testifica de que vive para sempre. Está falando do descendente da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Está falando de Jesus Cristo na nova aliança. Aí o próprio Jesus vai ensinar em Mateus capítulo 22, versículo 21. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, há um tributo que você dá ao governo. Quem paga imposto aqui? Quem gosta aqui de pagar imposto de renda, irmão? Gosta não? Não gosta não? Deus, esses irmãos que não gostam de imposto de renda, Senhor, dá um salário mínimo. Teve irmão que quase se benzeu agora, repreendeu. Se tu paga imposto de renda é que você ganha bem. Tá certo que podia ser menos, né, imposto, mas deixa quieto. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: honre o teu compromisso como cidadão aqui dessa terra. Pague tudo que você tem que pagar, não deva nada a ninguém não, irmão. Não deva nada ao governo não, pague tudo que você tem que pagar. Dê a César, o imperador romano, dê ao império, dê ao governo o que é do governo, mas dá a Deus o que é de Deus. Entrega a Deus o que pertence a Deus. Quer mais um texto? Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o endro, a hortelã e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não deixar de fazer aquelas. Ou seja, você deve exercer juízo, misericórdia e fé, mas não deve deixar de ser dizimista. As duas coisas são importantes. Aí alguém vai dizer assim: pastor, agora não. Aí o senhor pegou Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, pastor Jean, Jesus está encostando os fariseus contra a parede. Jesus está lançando em rosto a hipocrisia dos fariseus. É o capítulo dos fariseus. Então quem tem que dar dízimo aqui, em Mateus 23, são os fariseus. Ah, o fariseu tem que ser dizimista, né? E nós? Anota aí mais um versículo aí para você ler em casa. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Se o fariseu tem que ser dizimista, imagina eu. Sabe por que Jesus está dizendo? Você tem que ser melhor do que o fariseu, rapaz. Você não tem que se comparar com o fariseu e dizer: ah, eu estou no nível do fariseu. Não, você tem que ser melhor do que ele. É o que a Bíblia está ensinando aqui. Abraão foi o primeiro dizimista da história. Quando eu digo aqui, eu ensinei aqui agora há pouco sobre você fazer um voto com Deus. Faça votos com Deus, desafio de fé, sem ninguém falar nada. Hoje eu dei uma instrução aqui, dei uma palavra. Mas não dependa de palavra de alguém que vai falar aqui no altar não, irmão. Não dependa nem de vir para o culto para você fazer um voto de fé com Deus. Às vezes é na tua casa. Às vezes você está até viajando, está em outro lugar. Você diz: rapaz, eu vou fazer uma oferta diferente. É porque dizimista eu já sou. Mas eu vou fazer um voto aqui com Deus. Um voto de fé, sem ninguém falar nada. Abraão era esse cara. Por isso que Abraão é o pai da fé. Segundo lugar, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Perdão, versículo 18. Hebreus 11, 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou
que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Quem acredita que Deus é poderoso para ressuscitar mortos aqui? Eu também acredito que Deus é poderoso para ressuscitar mortos. Em Gênesis capítulo de número 22, Deus pede para Abraão sacrificar seu filho. Pastor Dailton, eu já vi gente pregando e dizendo assim: Abraão levou Isaque, amarrou, colocou sobre a lenha, pegou o cutelo para poder imolar o seu filho, mas Abraão sabia que Deus na hora certa iria intervir, e Deus não permitiria. Então Abraão pega o cutelo, e quando ele vai, ele tinha convicção de que Deus... É isso que a Bíblia está dizendo, irmão? É porque nunca leu Hebreus capítulo 11, versículo 18. O que o texto está dizendo é que Abraão acreditava que mesmo se ele matasse o filho e oferecesse a Deus, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Ninguém aqui vai matar filho não, tá, meu irmão? Pelo amor de Deus. Isso aqui foi uma prova de fé que Deus fez com Abraão, tá, irmão? Mata teu filho. Embora às vezes tem gente que tem vontade, às vezes dá um cascudo, uma coisa assim mais light. Mas nem cascudo pode, né? Coitado, vou ser preso aqui. Pode nem falar mais nada. Conversa com teu filho. Você sabe conversar. Do jeito que você sabe. Uma conversa, entendeu? Bem agradável. Entre você e ele. De pai para filho. Filho é bênção. Abraão sabia que Deus ia ressuscitar seu filho dos mortos. Ele acreditava nisso. Você acredita que Deus pode ressuscitar mortos? Por que você acredita, irmão? Fala para mim por que você acredita. Porque você leu na Bíblia, né? Que Deus ressuscitou. Só Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, mortos ressuscitaram na crucificação de Cristo. Se você for para o Antigo Testamento, Deus usou Elias, Deus usou Eliseu, até os ossos de Eliseu. Eliseu depois de morto, só os ossos na cova, quando cai um morto lá na cova, que encosta nos ossos de Eliseu, aquele morto ressuscitou. Então você já viu isso, e provavelmente você já deve ter ouvido alguma história, até fora da Bíblia, de alguém que ressuscitou. Meu filho João, eu já contei a história aqui, nasceu morto, filho, sem batimento cardíaco, sem respirar, apagado, igual uma lagartixa, da cor de uma lagartixa, mas o Espírito Santo soprou vida nele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Se alguém perguntar a você: rapaz, esse negócio de ressuscitar foi só na Bíblia, fala assim: não, lá na minha igreja já aconteceu isso. Deus faz. Só tem um detalhe, pastor Gilberto, na vida de Abraão. É que eu acredito que Deus ressuscita a morto, porque eu já ouvi falar sobre isso, e eu já vi Deus fazer isso, mas Abraão nunca tinha visto isso acontecer antes. Ah, meu Deus, eu não sei se eu posso profetizar algo aqui, eu não sei se você está preparado para receber alguma coisa do céu aqui nessa noite, porque o céu está aberto aqui. A unção profética está aqui neste ambiente para alcançar você e a tua casa. Na minha opinião, ressuscitar mortos é a coisa mais difícil que existe. Na minha opinião, não sei se eu estou enganado, não sei se eu estou errado aqui, os teólogos aqui que estudaram mais do que eu me ajudem. Eu acho que um morto ressuscitar é a coisa mais difícil que tem para acontecer. Porque tem até um ditado popular: enquanto a vida há esperança. Até o ímpio acredita que alguém pode ser curado de câncer, pode ser curado de doenças terminais. Até o ímpio acredita nisso. Ressuscitar morto, isso é impossível. Mas eu creio no Deus de Lucas 1:37. Para Deus nada é
impossível. O Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é Ele que está aqui nessa noite dizendo para você: nada é impossível para Ele realizar na tua vida. Ele muda a tua história, Ele abre porta que está fechada, Ele cura doenças que aos olhos humanos são incuráveis, Ele salva aquele que está afastado, Ele traz de volta. Quem está preso no vício vai ser liberto, porque não há coisa difícil para Deus, não há coisas impossíveis para Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, do nada Ele criou tudo e Ele sustenta todas as coisas apenas pelo poder da sua palavra. E a palavra que Ele libera sobre a Devec Brasília nessa noite é: se prepare, se prepare, se prepare. Está chegando o mover de Deus na tua vida, está chegando um tempo de milagres na tua casa. Deus está trazendo o sobrenatural para esta igreja, para esta cidade e para essa nação. Será que tem alguém para levantar essa mão ao céu? Será que tem alguém para glorificar o nome do Senhor? Será que alguém pode receber? Abraão não viu, mas creu. Abraão não precisava de exemplo. Abraão não precisava de pregador para dizer: Abraão, aconteceu com esse cara na Bíblia, pode acontecer com você. Não, Abraão não precisava. Abraão acreditava num Deus que mesmo sem vê-lo fazer, ele sabia que ele era poderoso para fazer. Pastor, preciso ver alguém ser aprovado nesse concurso para eu acreditar que você também não precisa. Pastor, eu preciso ver o milagre na vida do meu irmão para eu acreditar que Deus pode fazer. Não precisa. Deus vai fazer coisas inéditas. Deus vai fazer coisas inéditas na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus de 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, celebra Ele aqui nesse lugar. Deus vai fazer coisas inéditas. Deus vai fazer na tua vida coisas que não fez na vida do teu vizinho. Deus vai fazer na tua vida coisas que Ele não fez na tua família. A tua família tem um histórico negativo. A tua família pode ter até uma maldição geracional. Mas quando chegou a tua vez, você levantou a mão para o céu e disse: a minha vida não é mais minha, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo nessa carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua família pode ter sido uma desgraça, teu tataravô, teu bisavô, teu avô, teu pai. Quando você levantou a mão para Jesus, a maldição foi quebrada. Aquilo que o diabo fez lá atrás não vai fazer com você, porque o que Deus tem para a tua vida é coisa nova e extraordinária. Quem diga que o Brasil não tem jeito para Satanás. Deus é poderoso para restaurar a nossa nação. Deus é poderoso para fazer milagre. Cantobre na
Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Abre o parêntese. De graça. Aleluia! Mas eu não tenho dinheiro, mas Ele tem. Mas eu não tenho recurso, Ele tem. Eu não tenho influência, Ele tem. Eu estou pregando para a águia aqui nessa noite. Eu estou pregando para quem tem visão de águia aqui nessa noite. Eu estou pregando para gente que enxerga além da tempestade. Não se limita ao aqui e agora, não. O aqui e agora pode ser terrível, tenebroso e assustador, mas a tua vida não está limitada ao aqui e ao agora. Deus tem mais lá na frente. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem o impossível para a sua vida. Você pode profetizar na vida de alguém? Declara isso aí para ele. Diga alguma coisa, diga: olha, Deus tem mais para você. Deus tem o impossível. Deus tem coisas extraordinárias. Você não viu, não imaginou, mas Deus tem para a tua vida. Meu Deus! Deus tem honra, honra, honra. Chegou o tempo da honra. Chegou o tempo da honra. Seus inimigos serão confundidos e envergonhados, mas você será honrado. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se eu olhar para a minha vida há 20 anos atrás, eu nunca ia imaginar que eu estaria aqui hoje pregando para você. Eu nunca ia imaginar isso. Aquilo que o olho não viu, pastor Dailton, meu Deus. Aquilo que o olho não viu, você não sonhava, você não imaginava. Onde você está hoje, foi Deus que te arrancou de lá e te trouxe até aqui. E aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Irmão, eu acredito em umas coisas que eu não posso nem falar aqui, que você vai se escandalizar. Eu acredito, pastor Rony, em algumas coisas que se eu falar aqui, você vai chamar um psiquiatra para mim. Você vai chamar o melhor psiquiatra e vai falar assim: vai lá conversar com o meu pastor, ele não está bem. Eu creio em coisa grande, irmão. Eu creio em coisa que vai deixar a gente de boca aberta. Se prepare, se prepare. Eu quero terminar essa pregação aqui. Meu Deus. Mas, olha, eu vou falar para você. Ontem a gente foi passear fui com a família. Aí o assunto era hobby. Qual é o seu hobby? O que você gosta e tal, não sei o quê. Aí eu falei: não gostaram não. Eu falei: meu hobby é pregar. Eu, não pode. Pregar é que você faz mesmo. Você é pregador, você é pastor. É um negócio que é para você relaxar. Eu falei: pregar, aqui eu sou curado, aqui eu sou transformado, aqui eu sou impactado pela presença de Deus. Eu chego aqui cansado. Meu Deus. Quem anda comigo sabe. Está aqui, ó, pastor Juninho. A gente anda para cima. Já aqui, pastor Márcio, pastor Felipe já andaram muito comigo aqui. Eu vou para cima, para baixo, prego. Tem dia que eu estou moído. Às vezes a minha esposa já ora por mim: Deus, dá graça a esse homem está cansado, está quebrado, está arrebentado. Mas o Espírito Santo pega a gente, irmão. Sabe? Ele faz um mover dentro da gente. Como é que é isso? É o que está em Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado. Tem alguém cansado aqui? Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens correrão e se cansarão, certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está renovando as tuas forças, Deus está te fortalecendo. Você não vai desfalecer, porque você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Alguém celebra Ele aqui nessa noite? Aleluia! Oh, glória a Jesus! Deixa eu correr que os obreiros já estão com a ceia ali atrás. É a senha. Vai dando a hora, ele já fica ali com a bandeja. Como que, pastor, vamos embora? Eu termino aqui dizendo, Hebreus 11:8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Eita, que dificuldade. Obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu Deus. Abraão é fantástico. O que é o pai da fé, irmão? Esse cara mergulhou em Deus, sem carta de navegação, sem GPS. Simplesmente começou a andar. E Deus foi direcionando Abraão no meio da trajetória. Deus está te chamando para você andar com Ele. Andar com Deus é lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Andar com Deus é deixar Deus cuidar de você. É deixar Deus ir na frente. Igual aquele hino, Deus vai na frente, quebrando cadeia. Como é que é, Laila? É porque é novo, eu não conheço. Das correntes, tirando os espinhos, não é isso? É Deus, meu irmão. Deus vai assim. Aí alguém diz assim, pastor, na minha vida isso aí não resolve não, que o negócio que eu estou enfrentando é bem mais pesado. Então tá bom, Deus vai na frente com tanque de guerra, jogando granada e bomba atômica. Ele vai do jeito que você precisa, irmão. Mas Ele vai. Certa vez Jesus chama os discípulos e diz assim, entra no barco, passemos para o outro lado. Ah, que maravilha. Alguém pode ter dito assim, Senhor, mas vai ter tempestade. Mas talvez tivesse alguém de fé que pode ter dito assim, mas também tem Jesus. O problema, pastor Jean, não é se tem tempestade ou não, porque tempestade tem. A questão é se Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, tudo prospera na tua vida. Quando Jesus te dá direção, tudo dá certo. Se Jesus está com você, você está no melhor lugar do mundo. Tem gente em mansões infelizes. Tem milionários tirando a própria vida. Mas tem muita gente morando num barraquinho. E todo dia você escuta hinos de louvor e adoração a Deus. Alegria. Assim como também tem muito rico, cheio da presença de Deus e alegre e feliz. Porque não é o lugar, não é onde você está, mas é quem está em você. Não é o lugar em que você está, mas é quem está em você. Deu para anotar isso aí, irmão? Ficou boa essa frase? Dá para botar no Instagram ou não? Eu sou meio ruim de frase. Depender de frase para viver, eu estou perdido. Até para botar tema e mensagem eu tenho dificuldade. Tanto que eu botei o tema dessa mensagem, mas nem botaram ali, acharam tão ruim. Falaram, não pastor, deixa o ano de frutificar mesmo. Eu não tenho criatividade não, mas eu tenho revelação de Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra do alto para a tua vida. Deixa Ele conduzir você. Deixa Ele te direcionar. Não escolhe não, deixa Ele escolher. Porque Ele tem o melhor lugar para a sua vida. Abraão andou sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. Essa ficou boa também, veio agora aqui. Abraão andou
sem saber para onde ia, mas sabia com quem ele ia. Você pode ficar de pé, meu irmão, e aplaudir a Jesus.